Lembra que a gente falou algumas vezes sobre um passaporte sanitário que alguns países poderiam começar a exigir para você ou entrar no país, ou mais do que isso, entrar num ambiente, vai entrar num restaurante, mas cadê seu passaporte mostrando que você já tomou vacina e coisa e tal. Sobre esse passaporte sanitário, ele foi adotado nesta semana na França para acesso em alguns locais. E mais cedo nós mostramos que no Brasil tem um projeto em análise no Senado que prevê justamente isso, né? Um documento parecido, que um tantão de gente critica e outro tantão de gente defende. Seria um certificado de imunização e segurança sanitária que poderia ou poderá ser exigido para diversas atividades. Aqui no Brasil esse projeto foi aprovado por unanimidade no Senado, agora está em discussão no Congresso, sem ter data ainda para que de fato receba os votos aí dos parlamentares. Mas para entender como essa estratégia tem funcionado lá fora, a gente vai para a França agora conversar com uma médica brasileira que vive lá no país, doutora Maria Cláudia da Rocha Miranda. Ela é residente no país na área de medicina da família. Doutora, eu gostaria que você nos explicasse primeiro como que tem funcionado isso aí na prática. E depois a gente vai explorando outros pontos aí desse projeto que gera tamanha discussão no mundo inteiro. Muito bem-vinda. Bom dia, Evandro. Bom dia, Elisa. Obrigada pelo convite. Então, aqui na França, o passe sanitário começou a valer mesmo a partir de ontem. Ele vai valer, desde ontem, ele já está valendo para todos os lugares onde tem aglomerações de mais de 50 pessoas, ou seja, os museus, piscinas públicas, todos os lugares de lazer, assim. E foi votado essa noite para que haja uma extensão desse passe sanitário a partir de agosto para outros lugares, como os restaurantes, os cafés, shoppings, aviões, trens, para os hospitais, para a gente poder, quando alguém quiser visitar algum familiar no hospital, para as academias. Então, vai ter realmente uma extensão do passe. Aqui, ainda é bem recente, né, essa medida do passe sanitário, mas já estava sendo exigido em tudo que é viagem internacional. E agora, desde que o presidente Macron anunciou que vai realmente ter essa extensão para os restaurantes e para os cafés, foi registrado as pessoas estão querendo muito serem vacinadas, né? Então teve um recorde de inscrições para as pessoas serem vacinadas. Pois é, muita gente procurando a vacina, que coisa boa poder mostrar isso. E mais importante do que a procura é a gente ver cada vez mais vacina nos braços de todo mundo. A gente é brasileiro, mas também torce que isso ocorra cada vez mais em outros países. Me conta uma coisa, Maria Cláudia, como exatamente é esse passaporte? É um documento que você tem de levar e aí quando você vai entrar nos ambientes, sempre tem alguém responsável de um restaurante, de algum local que pede esse documento para você? De que maneira ocorre isso? Então, tem duas maneiras principais. A gente tem um aplicativo, que é um aplicativo do governo, que se chama Tous Anti-Covid, Todos contra o Covid, que você coloca... Quando a gente é vacinado aqui na França, eles dão para a gente um papel com um código QR, né? E com o aplicativo você pode escanear esse código, e automaticamente você já tem o passe, que é um código também que eles podem verificar nas entradas dos restaurantes, dos shoppings, etc. Ou então, para quem não quer ter o aplicativo, tem a versão papel. Você pode mostrar o papel, mas, enfim, corre o risco das pessoas esquecerem. Então, talvez o aplicativo seja mais prático, né? E, doutor, eu queria saber também de que forma que as pessoas reagem à vacinação aí. Tem muita gente que é contrária à vacinação, existe um movimento muito forte anti-vacina que faz com que as autoridades precisem disso para ter uma retomada, ou aí as pessoas elas já têm uma consciência formada em relação à vacina e isso veio apenas para reafirmar isso? Como que a senhora percebe o comportamento das pessoas aí na França? Não, então, aqui na França, eles são conhecidos por serem extremamente, assim, resistentes à vacinação, serem contra a vacinação. Tem, assim, entre 15% a 30% das pessoas que não querem ser vacinadas de jeito nenhum. E eu acho que isso ocorre por vários motivos. Teve aqui na França alguns escândalos sanitários, teve o caso das transfusões de sangue na década de 80, 90, que estavam contaminadas, então várias pessoas acabaram contraindo hepatite, HIV por causa disso. Então as pessoas já têm uma certa desconfiança dessas medidas, enfim, de tudo que é
autoridade sanitária. E, além disso, os franceses, eles têm, na personalidade deles, eles não gostam de serem obrigados a fazer alguma coisa, né? Eles querem entender o porquê, e eles não gostam que alguém diga, você é obrigado a fazer isso. Então, é por isso que eu acho que tem tanta resistência a essa coisa da obrigação. Eu acho que faltou também um pouco mais de propagandas explicando por que era importante a vacina e quais eram os efeitos colaterais, que não são muito, enfim, não são muito numerosos, né, para as pessoas poderem entender e tomar uma decisão sabendo os prós e os contras, né. E, além disso, na França também, eles são muito a favor de tudo que é medicina, homeopatia, medicina natural. Eu vejo os pacientes, eles querem tomar remédio o mínimo possível, eles são bem mais naturais, assim, né, nesse aspecto. Sim. E você percebe, doutora, que na prática, no dia a dia de atendimento à vacina, já causou grandes efeitos na diminuição de casos, diminuição de mortes por Covid-19? Então, com certeza teve um efeito muito bom, principalmente não tanto no número de casos, porque agora, infelizmente, os casos voltaram a aumentar aqui na França. Ontem foram registrados quase 22 mil novos casos, mas o efeito está sendo muito importante nos casos graves. Tudo que é CTI, cuidados intensivos, que antes estava praticamente lotado o tempo todo, agora teve uma real diminuição no número de pacientes que estão internados com casos graves. As reanimações estão com 17% de ocupação por Covid, o que, comparado com o que era antes, é uma ótima progressão. Sim, perfeito. Bom, conversamos então com a doutora Maria Cláudia da Rocha Miranda, que vive na França e nos explicou um pouquinho sobre esse passaporte sanitário. Bom trabalho para você por aí. Obrigada pela gentileza de conversar com a gente aqui no Brasil ao vivo. Eu que agradeço. Boa tarde para vocês. Muito obrigada. Até a próxima.